Olá, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero, missionário Deronildo Santos, e também agora, pela misericórdia de Deus, exercendo a função pastoral nesta humilde congregação, essa humilde casa de Deus, que ainda em fase inicial, e eu estou descobrindo que não é fácil. Eu sempre imaginei que a vida de um pastor não fosse fácil. Na verdade, eu sempre soube, porque quando o Senhor me deu a honra de dirigir algumas congregações, lá em Vitória, no Espírito Santo, mais precisamente na Serra, em alguns municípios da Serra, como Central Carapina, como José de Anchieta, Chácara Parreiral. Também tive o prazer o Senhor me concedeu a honra de tomar conta de algumas congregações como presbítero, pela misericórdia de Deus, no estado de São Paulo, cooperando, E eu sempre soube, não é fácil a vida de pastor. Às vezes, muitos criticam o pastor, dizendo que eu estou dizendo pastor, entenda bem, é um cidadão que gosta de viver às custas alheias, mas não é bem por aí. A maioria dos pastores, uma boa parte deles, os homens de Deus, que realmente têm o prazer de servir na obra do Senhor, a maior parte dele tem os seus trabalhos, dedicam-se à obra, mas tem os seus trabalhos, nem todos recebem rendas ou nenhum tipo de ajuda de custo das igrejas na qual eles lideram, e mesmo assim o fazem. Sabe por quê? Porque a chamada pastoral é algo extraordinário, e por outro lado é uma coisa linda e muito importante para nós, seres humanos, humildes, mortais, pecadores, falhos, fracos, muitas das vezes passando por certas dificuldades. Tem pastores em nosso meio, por aí afora, por esse Brasil, eu posso falar com conhecimento de causa de alguns que eu tive o prazer de conviver com eles, e passam muita luta. Há pastores que muitas das vezes não têm condições de sobrevivência, e muitas das vezes recebe pedradas, críticas, afrontas, e às vezes desprezo por muitos, às vezes até mesmo irmãos e irmãs, que reúne com ele, com ele, e o critica, mas não sabe, ou nem sempre procura a saber o que precisa o pastor, ou como está o pastor. É bem verdade que a Bíblia diz que o pastor deve cuidar das ovelhas, mas quem também não gosta de ser cuidado?
não é verdade? Então, amados, eu fico meditando, não é fácil a vida de pastor para tentar fazer a vontade de Deus certinho, andar com a vida no altar, andar com a vida digna, para que aonde você possa chegar para fazer a obra de Deus, ministrar uma palavra, ministrar um estudo bíblico, ou simplesmente fazer um trabalho de evangelismo, uma evangelização em uma determinada cidade, e você ter consciência, ter convicção de que Deus é contigo. Por quê? Porque a sua vida está no altar, porque a sua vida está diante do Senhor. E muitos às vezes não entendem esse lado, acha, tem alguns que têm a mente um pouco, parece que pequena, e acham que ser pastor é ser super-homem. Não, pastor é um ser humano que passa luta, passa dificuldade, passa provações, sofre solidão, sofre tristeza, sofre às vezes depressão. E tem muitos aí que já não suportaram o peso da responsabilidade, porque para manter isto aqui, a palavra de Deus, para falar a palavra de Deus com sinceridade, com honestidade, do jeito que ela é, custa caro. Sim, custa caro. Muitas das vezes o pastor, para pregar a verdade, para ensinar a verdade, às vezes ganha desprezo, afrontas, críticas. Mas a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Ela é digna de toda honra, toda glória e todo louvor, porque é Deus falando. E quando o homem de Deus, o pastor, o dirigente de congregação, de igreja, às vezes para agradar A ou B, né, por causa disso ou por causa daquilo, e o daquilo muitas das vezes é o recurso financeiro, aí deixam de falar a verdade, de ensinar a verdade, para passar a mão na cabeça de A ou de B, porque fulano ganha bem, fulana ganha bem, e ele, se não ensinar a verdade, se não falar a verdade, ele vai sair e vai ser um desfalque no fim do mês, nas suas ofertas, no seu dízimo. Mas aquele pastor, aquele ministro que fala a verdade, muitas das vezes ele se vê sozinho, isolado. É verdade. Às vezes, esse pastor recebe desprezo, afronta, quando começa a ensinar a verdade. Mas a Bíblia, ela exige que esse pastor, que esse ministro fale a palavra de Deus com sinceridade. E falar com sinceridade custa caro. Tem muitos aí que já desistiram. Muitos aí que já desanimaram, já abandonaram a sua cruz. Outros estão entrando em estado de depressão, com medo de falar. Por quê? Por causa da reação de muitos. Mas o Senhor Jesus Cristo ordena aos pastores e bispos que preguem a verdade, nada mais do que a verdade. Não importa se A ou B vai reclamar, vai criticar, não. O importante é falar a verdade. E eu estava aqui
Hoje estou aqui na minha humilde residência, também no meu humilde ponto de pregação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Posto da Mata, na Bahia. Eu estava pensando sobre isso, né? Qual difícil é fazer a vontade do Senhor. Aí eu me lembrei que Deus falou com Josué, dois versículos de ânimo, de incentivo, que diz assim o Senhor, no capítulo 1 de Josué, no versículo, eu vou ler 3 versículos, se eu não prosseguir muito, mas pelo menos fica para a meditação dos que me ouvem. Esse capítulo 1 de Josué é um incentivo para todos os pastores, bispos, dirigentes de congregação, de ponto de pregação. Vamos ler. Josué 1, 4 versículos, melhor. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte, olha isso, ministros do Evangelho, pastores, presbíteros, bispos e outros que têm, missionários que têm essa responsabilidade de fazer a obra do Senhor, ouça isso, não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Então a palavra do Senhor está dizendo, esforça-te e tem bom ânimo. E aconselha o próprio Deus, não foi Moisés quem falou com Josué, não foi um profeta, não foi um missionário, não, foi o próprio Deus quem ordenou a Moisés, a Josué, dizendo, não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, aqui na Bíblia. E fará prosperar o teu caminho. Então, quando Deus está falando prosperar, não está dizendo apenas de riqueza, bens, não. Prosperar, te fazer bem sucedido, te fazer um homem de Deus, uma pessoa que ele se agrada, que ele é com ele, que confirma os seus passos, o seu ministério, a sua chamada. Mas o que nós temos visto em nossos dias, infelizmente, muitos têm recuado e não estão mais analisando conforme a palavra do Senhor. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo está passando por uma prova muito grande. Quem sabe essa prova que está acontecendo no meio de muitos, que eu vejo muitos aí batendo na tecla, fazendo isso e aquilo para que esse Covid vá embora, para que melhore. Como melhorar se nós estamos vendo na casa de Deus, na presença do Senhor, muitos que abriu mão da palavra e está deixando a igreja viver conforme o mundo, e andar conforme a concupiscência da carne.
a igreja do Senhor é o povo santo. Quando Deus falou com Josué que ele faria, Josué, levar o povo para herdar a terra prometida, mas se ele andasse na vontade do Senhor, se ele não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda, se ele não se afastasse da lei, da palavra do Senhor, então tudo que Deus prometeu que ia fazer com Moisés, também faria com Josué. Então somente ele tinha que se esforçar, esforça-te e tem bom ânimo. E hoje, trazendo para os nossos dias a igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus é a mesma. Nós, obreiros, ministros do Evangelho, pregadores do Evangelho, missionários, pastores, presbíteros, dirigentes de congregação ou outros que dirigem as suas congregações, as suas igrejas, não pode abrir mão de pregar a verdade, não pode abrir mão de pregar a santidade, não pode abrir mão de pregar com sinceridade, não pode se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, tem que andar em linha reta, porque, com licença, nós devemos andar em linha reta, pregar a verdade. Por quê? Porque a terra prometida hoje não é mais aqui nesse mundo. Não. A terra prometida, a promessa de Deus hoje é lá nos céus. Lá não tem como o homem guiar outro homem ou mulher, guiar quem quer que seja, no passos materiais, não, só no sentido espiritual. E para chegar lá tem que ter santificação. Para chegar lá tem que andar conforme a palavra do Senhor nosso Deus. Para chegar lá tem que viver conforme a palavra do Senhor nosso Deus. Porque a palavra de Deus, ela diz para nós, principalmente obreiros, ministros do Evangelho, pregadores, missionários, pastores, bispos, seja lá o que for, principalmente nós que somos o exemplo, temos que estar com a vida no altar e andar na posição. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém vai entrar no céu. E a terra prometida hoje não é terra, é o céu de glória. É lá aonde o Senhor Jesus Cristo disse que iria preparar lugar, para que onde Ele estiver, nós também estejamos. E nós, para chegar lá, lembra-se, homem de Deus, mulheres de Deus que ministram, que ensinam a verdade, a palavra. Pregue-a com verdade, ensina com verdade, doa a quem doer, haja o que houver, não desista, não desfaleça, não olhes para trás, olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque Ele sim, um dia, quando tocar a trombeta, Ele vai saber com certeza separar aqueles que pregaram a palavra com sinceridade, aqueles que abriram mão da palavra por causa de dízimos e oferta, vou falar assim porque é necessário falar, abriram mão por causa de falar a verdade, de ensinar a verdade, porque por causa do enriquecimento, e não estão ensinando o povo o caminho do céu, não estão ensinando a verdade, ainda que alguns criticam, ainda que alguns fiquem zangados, ainda que alguns mudem de igreja, ainda que alguns saiam, mas pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Pregue, não se aparta, porque se você se apartar, obreiro da palavra de Deus, lembra-te, você vai pagar um preço muito alto. Você pode, além de estar correndo risco de fazer com que as suas ovelhas se percam, você está correndo risco também de perder a sua salvação. Você está correndo risco também de perder a sua coroa. E Jesus Cristo aconselha, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos guardar,
Vamos ensinar a Bíblia, a palavra de Deus na verdade, porque nós, ó obreiros, homens e mulheres de Deus, estamos vivendo os momentos finais aqui na terra. Nós estamos vivendo os momentos finais, então é necessário o homem de Deus, o pastor, o presbítero, o evangelista, também os diáconos, cooperadores, as irmãs de oração, todos, falar a verdade, ensinar a verdade, porque Jesus Cristo diz, Ele é o caminho, é a verdade e é a vida, e sem Ele ninguém chega no céu, e sem a verdade, sem essa palavra que Deus falou para Josué, não temas, esforça-te, tem de bom ânimo, e guarda a palavra no seu coração. Que Deus te abençoe. Estou aqui na Bahia, ainda em fase inicial, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, de Ministério Poço da Mata, na qual, pela misericórdia de Deus, estou iniciando esse trabalho e dizendo, ainda que seja preciso chegar no céu só com meia dúzia ou com poucas, mas vou chegar lá sabendo a verdade. Porque para ser crente tem que ser santo. Para morar no céu tem que ser santo, tem que saber a verdade. Não queremos, longe disso, longe de mim, ser melhor do que A ou B, mas pregar a verdade, apenas a verdade, nada mais do que a verdade. Porque o meu objetivo como pastor desse novo ministério é ensinar os crentes o caminho que vai para o céu. E o caminho para o céu, a Bíblia diz, Jesus Cristo disse, o caminho é estreito e apertada é a porta. Sem essa de porta larga, de qualquer coisa, isso não tem problema, aquilo não tem problema. Se a Bíblia diz, tudo que a Bíblia diz que tem problema, então tem problema, então tem que ser ensinado. Amém? Aqui quem vos falou, ministrou essa palavra nesse dia, foi o ministro missionário Deronil dos Santos. Que Deus te abençoe. Na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Poço da Mata. Oreis por mim, eu estarei orando por vocês. E juntos, vamos pregar a verdade. Vou ler de novo apenas um versículo para finalizar essa mensagem, porque está estendendo muito, né? Ministro, pastor, evangelista, presbítero, diácono, missionário, irmãs, olha isso, guarda na tábua do teu coração, não se afasta disso da tua boca, para que Deus não te cobre. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, homem de Deus, pastores e ministros. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E a obra vai crescer e vai prosperar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é dele esta obra. Foi ele que falou, edificarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerá, aleluia, contra ela. Amém? Que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe essa obra missionária, abençoe esse trabalho que está iniciando, se Deus tocar, deixe uma oferta para a casa do Senhor. Se sentir no seu coração, se não sentir, amém, apenas ora. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor, Deus te abençoe. Amém.